Então eu queria agradecer muito a amizade que a gente tem ao longo do tempo, o trabalho que ele tem desenvolvido, não só nas igrejas locais em que ele trabalha, que Dione trabalha como parceira ao lado dele, mas também na Convenção Batista Brasileira e na Aliança Batista Mundial, de onde ele veio para cá, para São Paulo em si, atuar, onde ele era diretor de ensino e de evangelização. Pastor Fausto tem uma formação já que apresentamos para vocês no nossa divulgação, não só bacharel em teologia, mestre em divindades nos Estados Unidos, que ele se formou, foi no Southwestern, lá em Fort Worth, em Texas, doutor em filosofia também, PhD, e atualmente ele é pastor da Igreja Batista da Liberdade, onde nós ajudamos muito ali como pastores voluntários na época do pastor Eli Fernandes, e também presidente da Convenção Batista Brasileira, e muita experiência de vida e experiência ministerial, um homem que sempre tem trazido bastante solução de pacificação, de diálogo para a nossa denominação. Nesse momento, principalmente, um momento assim de necessidade de diálogo, uma série de momentos novos que a nossa denominação vive, e é preciso realmente um presidente que traga esse espaço de diálogo, e ele está então cumprindo esse papel. Pastor Fausto, que Deus abençoe, desde já, agradecer aos irmãos e a presença de Dione também. Muito obrigado. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é um momento muito especial para mim, como também para vocês, uma vez que vocês estou me referindo agora aos novos alunos, no começo não apenas do ano letivo em si, mas de uma nova etapa na vida de vocês, como alunos na área ministerial, alunos e alunas, procurando discernir a vontade de Deus, e não apenas discernir a vontade de Deus, mas também obedecer à vontade de Deus. Então, que Deus abençoe vocês aqui, nos estudos, que serão sempre muito desafiadores. Às vezes a gente fica meio agoniado. Eu me lembro dos meus velhos tempos, não é? No Seminário do Sul, tendo que preparar mapa para arqueologia, e tanta coisa. E a gente sempre dizia, naquele tempo, a gente colocava um papel enorme no chão, no quarto, para desenhar o mapa. Era a única forma do seminarista ficar de joelho, porque a gente tinha que realmente fazer o mapa daquela maneira. Mas, como já dizia um colega no seminário, pior do que seminarista, só mesmo pastor, então são princípios pelos quais a gente vai vivendo, né? E vai se recordando ao longo do tempo. Foi interessante que, antes de começar este momento, um colega entrou e disse: o senhor deu a aula inaugural quando eu, em 1987, comecei o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E hoje o meu filho está aqui na faculdade, começando o seu primeiro ano, e é o senhor de novo. Eu gostaria que o colega ficasse em pé, e o filho dele. O filho é Guilherme. Onde é que está o colega? Isso, lá está. Muito bem. Depois vamos tirar uma fotografia, nós três. Conectando 1987 a 2020. É absolutamente interessante uma situação como essa. Ainda bem que a aula não é exatamente a mesma. Então fique tranquilo. Mas é um privilégio conhecer o colega, conhecer o seu filho também, e saber que nós estamos unidos historicamente e pessoalmente neste momento e nesse tipo de relacionamento muito especial. Fico feliz também com a presença da Dione, minha esposa. Pergunto se há outras esposas de pastor aqui. Queiram ficar em pé, por favor. Além da Dione. Outra? Porque ontem foi o dia da esposa do pastor no calendário da Convenção Batista Brasileira. E hoje é o dia de oração pelos filhos de pastor. Quantos filhos de pastor temos aqui? Quero ficar em pé, colegas. São meus colegas, meu pai também era pastor. Vamos ver. Os colegas, filhos de pastor. Vamos lá. Muito bem. Hoje é o dia que nós oramos por vocês e por nós todos, não é, que temos esta missão. É um privilégio também. Nós temos sido criados com os nossos pais, pastores, e cuja vida, sem dúvida alguma, pelo menos eu assim penso, nos influenciou, não é? Teve um impacto sobre as nossas vidas também. Deus abençoe a família dos nossos pastores em todo o território nacional. E não apenas pastores batistas, mas pastores evangélicos.
que sejam cercados e empoderados pela graça do Senhor Jesus. Muito feliz em ver alguns membros da Igreja Batista da Liberdade, parte dos quais envolvidos aqui na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Deus abençoe vocês. É um pedacinho da liberdade aqui entre a faculdade. E também, irmão, diretor, a minha alegria, o meu sentimento de honra e de privilégio de estar aqui neste momento, dentro de um ambiente assim tão fraterno e tão agradável, e sabendo que vocês todos estão procurando, em diversos níveis da formação acadêmica, fazer aquilo que Deus quer que vocês façam. Isto para mim é fundamental, porque nós não conseguiremos, em hipótese alguma, realizar o ministério que Deus coloca em nossas mãos, seja ele qual for, em qualquer um dos campos da área ministerial de uma igreja local, seja na pastoral, missionária, educação cristã, música e tantos outros aspectos do ministério. Nós não faremos absolutamente nada se o Espírito Santo não nos conduzir. Ouvi certa vez uma frase em inglês, mas que traduzido para o português faz sentido. Não existe função sem unção. E de fato não há como você funcionar na obra do Senhor, particularmente como ministro do Senhor, na sua área vocacional, sem a unção do Espírito Santo. Não havendo unção, ou sem a unção, é impossível haver a função. Então, Deus abençoe vocês. Mais do que a minha família, a Igreja Batista da Liberdade, como também a Convenção Batista Brasileira, este momento é de muita honra, irmão diretor, e eu agradeço muito a nossa amizade ao longo dos anos, realmente, longos anos de amizade e de envolvimento na obra da Convenção Batista Brasileira, e este momento juntos aqui, e sendo membro também do conselho, eu me sinto assim muito honrado e privilegiado com este fato, estar com representantes do corpo docente, do corpo discente. Deus continue a nos abençoar. Eu sei, fui informado que imediatamente após este momento as aulas continuam, ali por volta de 9h40 mais ou menos, não é isso? 9h45. Então com isso eu pretendo cortar metade do que eu estava planejando falar, para não atrapalhar a aula de vocês. Tá bom assim? Muito bem, vamos lá. Amém? Amém. Eu quero deixar com vocês a leitura de Atos capítulo 13, versículo 36, a parte A. Atos 13, 36a. A palavra de Deus diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Propositadamente deixei de lado a parte B, porque eu creio que não se aplica a nós neste momento. Adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Isso é para outro momento, na minha vida e na sua vida também. Então vamos ficar apenas com a primeira metade do versículo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Atos 13, 36a. Dr. João Filson Sorém, que durante vários mandatos foi presidente da Convenção Batista Brasileira, é hoje um dos seus presidentes eméritos, foi também o primeiro presidente do Hemisfério Sul da Aliança Batista Mundial, tendo sido eleito em 1960, quando o 10º Congresso se reuniu da cidade do Rio de Janeiro, e portanto presidiu ao Congresso em 1965, 11º Congresso. Conversando comigo, ele me disse o seguinte: certa ocasião, ele foi convidado para falar numa casa de profetas sobre o tema critérios divinos para a vocação ministerial. E ele recusou o convite, dizendo: se são critérios divinos, só Deus os conhece. Se os senhores quiserem que eu vá, eu falarei sobre percepções humanas dos critérios divinos. Aceitaram e ele foi.
Eu me lembrei disso porque, quando recebi o tema da parte do nosso diretor, eu logo pensei, lembrando-me de um dos meus antigos professores, hoje da glória, doutor Reinaldo Purim, que talvez aqui alguns conheceram. Ele costumava, em cada aula, caminhar com, estou com uma caneta, mas era um lápis, ele usava um lápis. Muitas vezes ele fazia assim, para dizer alguma coisa, para passar um ponto importante, mas especialmente, toda vez que ele queria alguma definição, ele dizia: vamos definir os termos. E quando a gente fazia uma pergunta para ele, antes de responder à pergunta, ele sempre dizia: vamos definir os termos. Certa ocasião, depois de uma prova, ele chegou e nós perguntamos: como é que foi a prova, professor? Doutor Purim, como é que foi? Existem muitos hereges nesta classe. Ele não disse como foi a prova, mas nós percebemos pela frase dele que a gente não havia batido em cima da cabeça do prego como ele queria. Em outra ocasião, nós insistimos: por que é que o senhor não escreve um livro? E a resposta dele, isso foi talvez em 1971, a resposta dele até hoje eu não consegui entender. Realmente não. Ela foi enigmática. A gente perguntou: o senhor não vai escrever um livro? E ele então respondeu apenas com uma outra pergunta: quem vai ler o livro? Então até hoje eu não sei se a pergunta quer dizer o seguinte: ninguém vai ler o meu livro, ou ninguém vai ter condições de ler o meu livro. É uma das duas. Eu fiquei sem saída até hoje, não tive como saber, até porque ele está no céu, e chegando lá não vai haver necessidade de perguntar nada, porque eu vou ficar sabendo de tudo, como todos nós vamos ficar sabendo. Mas ele gostava muito de definir os termos. Quando recebi a nossa temática para hoje, desafios futuros para o ministério hoje, me lembrei do pastor Sorém e me lembrei também do doutor Purim. Vamos definir os termos. Certa ocasião eu conversava com o pastor Salomé Bernardo. À época ele era o nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira e eu estava na presidência, e então falávamos sobre a igreja do futuro. E ele me disse: pastor Fausto, a igreja do futuro é a igreja do presente projetada no futuro. Eu disse: olha, pensando bem, talvez seja por aí mesmo, porque a cada dia nós carregamos para o amanhã aquilo que talvez hoje não consigamos resolver ou dirimir. Então o que é hoje um problema pode acabar sendo um desafio amanhã, dentro da definição dele. Então, desde o dia 10 de fevereiro, que era o dia de nós termos o nosso encontro de hoje, que levou ao adiamento deste evento, eu fiquei pensando como falar de futuros desafios, se eu não tive condições de prever o temporal que se abateu sobre a nossa cidade. Como falar de futuro desafio se a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e a Associação dos Músicos Batistas do Brasil, unidas as duas organizações do Congresso em Goiânia, afirmaram alto e bom som: o futuro já chegou. Como falar de futuro quando nós estamos trabalhando com duas palavras, senão conceitos: futuro, amanhã e hoje, que são intrinsecamente opostos um ao outro? Assim sendo, pensando no doutor Sorém, pensando no doutor Purim, pensando no pastor Salomé Bernardo, pensando na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, pensando na Associação dos Músicos Batistas do Brasil e pensando no grande temporal que eu não consegui prever, eu resolvi ajustar o tema. Então a minha proposta é refletir da seguinte maneira: uma reflexão preliminar sobre desafios no ministério hoje, com a expectativa de que o futuro os confirmará. Pronto, é longo, até parece tema de uma tese, de uma dissertação, mas apenas para dizer o seguinte: quando nós lidamos com aquilo que não conhecemos, é difícil. Então,
Hoje à noite eu não estou vindo de lá para cá, eu estou indo daqui para lá. Porque eu creio que o que nós temos hoje para lidar, o que temos em nossas mãos, é com isso que devemos trabalhar. E, quem sabe, pensar em como isto afetará ou será consolidado, confirmado no futuro, com ou sem a nossa presença. Daí, Atos 13:36a, quando a palavra diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. E quando penso neste verso, não estou pensando em sua geração em termos cronológicos, isto é, crianças, juniores, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, não, na sua geração, como sendo o contexto no qual nós estamos colocados, independentemente da faixa etária sobre a qual estamos querendo dizer algo, ou para a qual queremos fazer alguma coisa, mas servir a Deus nesta geração, dentro do período de tempo, neste mundo que Deus tem concedido a mim e a você. Creio que a expectativa de Deus a meu respeito, a seu respeito, é que nós a Ele sirvamos de todo o coração dentro deste momento de vida que nós estamos vivendo, para a cabeça que existe hoje, para a maneira de ser da pessoa hoje. E aí então você tem uma gama variadíssima, porque as cabeças são diferentes. Quando alguém me pergunta sobre o sermão, eu digo: nenhum pregador prega um sermão. Nós pregamos tantos sermões quantas são as pessoas que nos estão ouvindo. Se você tem 300 pessoas no auditório, são 300 sermões que você está pregando. Se você tem 1000 pessoas, você está proferindo 1000 sermões, porque cada pessoa vai decodificar aquele sermão à luz da sua própria peregrinação, da sua própria jornada. Uma vez uma senhora durante a semana me ligou para dizer: há tempos que eu não ouvia um sermão sobre o Espírito Santo, muito obrigado. E naquela fração de segundo antes de responder, eu comecei a correr na minha memória loucamente. O que é que eu falei sobre o Espírito Santo? O que é que eu falei sobre o Espírito Santo? Eu não conseguia lembrar nem do Espírito Santo, muito menos do sermão. Então eu fui auscultando-a jeitosamente, até que cheguei à resposta. O que ficou na cabeça dela como sermão foi a bênção apostólica. Foi o que o senhor pregou no final: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Ela não ouvia esse sermão há anos. Por quê? Porque sermão não é aquilo que eu profiro ou prego, é aquilo que as pessoas ouvem. Por isso, quantas vezes você vai, talvez já tenha passado exatamente por isso, ou ainda vai passar no seu ministério, de alguém perguntar sobre um sermão que você pregou domingo passado, mas do qual você não tem a mínima lembrança. Por quê? Porque você não pregou aquilo. Foi uma frase, uma palavra que a pessoa pensou, e a partir daquele momento todo o raciocínio dela ficou em cima daquela frase, daquela palavra, e o restante do sermão simplesmente não existiu. Eu estava abastecendo o carro há vários anos lá no Rio, e uma senhora passou por mim e disse: pastor, muito obrigado. Eu sou obrigado por quê, minha irmã? O seu sermão me fez comprar a casa que eu comprei. Eu estava pedindo a Deus uma resposta, e veio através dos seus lábios. Eu disse: mas não diga. Que sermão foi esse? Até porque eu gostaria de ter um sermão que me ajudasse a comprar uma casa própria também. Eu não tenho. E ela disse: o senhor pregou sobre a casa edificada sobre a rocha, e eu estou morando na comunidade tal, e há uma rocha enorme em cima da qual foi edificada uma casa, e eu estava: compro ou não compro? Fala, Senhor, a tua serva. E Deus falou pelo Senhor, eu comprei, e ela está morando lá até hoje. Já pensaram uma coisa? É a responsabilidade enorme que se tem. Por isso, meu irmão, minha irmã, meus colegas, quando vocês apresentarem o desafio da palavra de Deus, levem em conta isso.
Aquele desafio não é apenas um desafio, são desafios da palavra, dependendo do número de pessoas presentes naquele momento. E se você estiver pela internet, no rádio, na televisão, isto se multiplica de maneira exponencial. É uma responsabilidade tremenda. Então, eu gostaria de dizer a vocês também que o meu campo de reflexão, ele se limita ao ministério na igreja local. Portanto, e propositadamente, não estarei considerando implicações legítimas, como, por exemplo, a necessidade da educação teológica ou o impacto político e social da fé cristã na sociedade, entre outros assuntos. Eu quero ficar com o ministério na igreja local. É por aí que o meu raciocínio está passando neste momento. Então, alguns desafios para o ministério hoje, na expectativa de que o futuro irá consolidá-los. O primeiro, o desafio do envolvimento da congregação no despertamento vocacional. Um dos grandes teólogos batistas que conheci lá no seminário de Fort Worth, Dr. Jack McGorman, professor de grego e Novo Testamento, durante 53 anos na mesma instituição. Mesmo depois de aposentado, ele ficou aproximadamente mais uns 12 ou 13 anos ainda, lecionando, ajudando, dando preleções. Um homem que era uma verdadeira dama pela maneira como ele tratava os seus alunos, profundo conhecedor da palavra, homem de muita humildade, de muita cultura, aliado a grande simplicidade. E certa vez, num sermão na capela, ele nos disse, entre outras coisas, esta frase: a pessoa que entra para o ministério, a não ser que seja pela porta da vocação divina, vai ter que sair pela mesma porta. A pessoa que entra para o ministério, seja ele qual for, mas o ministério relacionado com a igreja local, a não ser que ele entre pela porta da vocação divina, ele terá de sair pela mesma porta. Um missiólogo, pregando a nós também na mesma capela, disse o seguinte: começou o sermão com uma frase que impactou a todos, inclusive a mim, pelo aspecto aparentemente negativo da sua frase. Ele começou dizendo: os nossos seminários são um grande empecilho para o ministério das nossas igrejas. Já pensaram uma frase como essa? Eu falei, não é possível que ele disse isso. Mas ele disse isso. Mas depois explicou. Ele disse: nós estamos preparando pessoas para cujas igrejas, as pessoas, não são necessárias. Nós estamos preparando pessoas que, uma vez formadas, não terão para onde vir ou ir, porque não tiveram de onde vir. Anos depois, esse tipo de pensamento foi levantado pelo meu próprio pai, o saudoso pastor Fausto de Vasconcelos, que disse o seguinte: meu filho, eu sinto falta, e coloquei aqui as palavras dele neste primeiro desafio, eu sinto falta da participação, do envolvimento da congregação, da igreja na vocação ministerial. Eu disse: pai, mas o que o senhor quer dizer com isso? E ele então explicou: quando eu fui vocacionado, eu posso dizer que eu não fui vocacionado do zero. A chamada não veio assim por acaso. Não. Ele disse: na realidade, a igreja me chamou, a congregação me convocou, e durante longo tempo ele resistiu ao que ele chamou de vocação vinda da igreja. Quando alguém dizia: irmão Fausto, o irmão é um pastor, Deus o chamou. Eu não, mesmo porque ele foi o primeiro crente da sua família, convertido aos 30 anos de idade, depois de uma vida em vários tipos de ideias
vamos dizer, nova era daquele tempo, teosofia, logosofia e muita coisa, ele quando veio para o Evangelho, ele abraçou o Evangelho de todo o seu coração. Então, para ele, segundo ele me testemunhou, ser crente já era um privilégio muito grande. Muito grande. Ser pastor era alguma coisa que estava além dele. Ele não merecia ser pastor, ele não tinha condições de ser pastor. Ele disse: eu não quis ser pastor, e eu disse claramente a cada irmão: eu não vou ser pastor. Mas a igreja insistiu, a igreja disse: Deus o está chamando, o Espírito Santo está convocando, e finalmente disse ele: eu cedi ao Espírito Santo por ter cedido à pressão da igreja. Então, na experiência dele, isso ele conversou comigo sobre este assunto muitíssimos anos depois, tendo ele ficado no ministério da palavra 62 anos, ele dizia: eu sinto falta hoje de a igreja ser usada pelo Espírito Santo para chamar as pessoas, convocar as pessoas, identificar os chamados, identificar os vocacionados, exortá-los a aceitarem essa vocação. Eu queria ver a igreja participando mais. Ele diz: como pastor, quantas vezes eu recebo um formulário de um seminário, de uma faculdade. O seminarista faz isso, uma pessoa faz isso, o candidato faz isso, faz aquilo. Ele disse: é bonito, não tem problema. Mas onde fica o trabalho do Espírito Santo através da igreja? Como em Atos capítulo 13, separai-me, diz o Espírito Santo à igreja de Antioquia, separai-me a Saulo e a Barnabé. Onde está o separai-me hoje, meu filho? Isso eu ouvi dele muitas vezes já nos últimos anos de vida dele. Então este para mim é o desafio hoje, que vai continuar a ser um desafio amanhã, é a participação, o envolvimento da igreja como congregação no processo de identificação daqueles que são vocacionados pelo Espírito Santo. E então a igreja, reconhecendo essa pessoa, ou essas pessoas, ela como igreja as envia, as recomenda, de tal maneira que estas pessoas, identificadas pela própria igreja, poderão um dia, retornando à igreja, ser útil, porque a igreja viu nelas a vocação e possivelmente um ministério futuro após a sua formatura. Note bem, isto aqui representa um tipo de pensamento, é o pensamento do meu pai, na experiência dele, mas que eu considero válido. A igreja separando, a igreja causando toda esta mobilização. Um segundo desafio é o desafio do entendimento do pós-denominacionalismo. O Dr. Neville Kellam, que foi durante 10 anos secretário-geral da Aliança Batista Mundial, durante cujo período eu também estive lá. Meu primeiro ano e meio foi com o Dr. Denton Lotz, que aqui muitos conheceram, que o Senhor chamou a sua presença no ano passado. E depois dele, durante mais 10 anos, o Dr. Neville Kellam, da Jamaica, foi o nosso secretário executivo. E nós conversávamos muito. E certa ocasião eu levantei com ele esta questão do chamado pós-denominacionalismo e perguntei a ele: o que você acha sobre isso? Anualmente ele participava de uma reunião de todos os secretários gerais, os secretários executivos das várias denominações. Todo mês de novembro ou dezembro eles se reuniam, um grupo de 35 a 40 líderes evangélicos das várias denominações, mas todos eles secretários gerais. E a função dessas reuniões, totalmente informais, tanto assim que eles não tinham ata, eles não tinham um presidente, cada ano escolhiam alguém para dirigir aquela reunião, isso durante 3 dias, era para compartilhar as experiências que cada um tinha na sua denominação, compartilhar a visão da sua denominação, compartilhar também os problemas, as dificuldades ou as facilidades, as possibilidades de cada denominação. Quando eu perguntei a ele: Dr. Kellam,
como é que o senhor vê a questão do pós-denominacionalismo? Ele respondeu de pronto: isto não existe. Eu disse: mas como não? Todo mundo está falando disso. Eu disse: mas não existe. O que eu tenho ouvido de todos os meus colegas é que as denominações estão indo muito bem. As igrejas a elas pertencentes também estão indo muito bem. O que muitos estão confundindo, disse ele, é denominação com estrutura convencional. São duas coisas distintas. O de que carecemos não é reforma de denominação, mas reforma de estrutura denominacional, como a denominação se apresenta. Então você tem todo tipo, por exemplo, de ideias, mas elas vêm exatamente da tentativa legítima que nós temos de tornar a nossa denominação cada vez melhor, cada vez mais ágil, cada vez mais relevante, cada vez mais precisa. Mas a denominação como conceito, como prática doutrinária, ela está indo bem. Você vai a diferentes igrejas evangélicas e você vê um extraordinário grupo de pessoas ali, louvando a Deus, procurando fazer a vontade de Deus. A questão é quando você tem de trabalhar com as estruturas, aí muda-se de figura. A própria 100ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, realizada há um mês na cidade de Goiânia, ouviu na leitura do relatório do seu Conselho Geral um outro relatório ali engastado do GT, denominação 2020, o GT Convenção 2020. Em outras palavras, um grupo de trabalho que, mais uma vez, está procurando repensar as formas como nós atuamos como Convenção Batista Brasileira. Então não é que o trabalho batista no Brasil não vá bem, vai muito bem. O que nós estamos discutindo são as estruturas, as formas de que nos servimos. E quantas vezes temos de ter a coragem muito grande de questionar, perguntar e finalmente ir em frente e resolver a questão. Nosso pastor, meu e da Joane, lá nos Estados Unidos, num sermão, contou a experiência da sua família, de uma família que ele conhecia. A bisavó era uma pessoa que sabia fazer uma carne assada de maneira incrível. Toda a família esperava, na refeição de que ela iria participar, pela carne assada da bisavó. Então alguém perguntou a ela: mas como é que a sua carne é tão gostosa? Porque a ideia que se tinha era que ela cortava tão bem os ângulos do pedaço de carne, aquela peça, que eles de alguma forma absorviam o tempero e aquilo tornava a carne saborosa. Como é que a senhora começou a fazer isso? Ela disse: é simples, acontece o seguinte: houve um dia que comprei uma peça muito grande que não cabia na travessa. Então eu cortei as pontas exatamente para que a carne entrasse. Só isso que eu faço. Só isso. A família estava atribuindo ao formato daquela peça de carne aquilo que não estava lá. Isso para dizer que muitas vezes nós sacramentamos uma estrutura quando o que nós queremos não é a estrutura é serva e não dona daquilo que nós fazemos. Alguém uma vez me falou que em muitas igrejas o orçamento é um engessamento. Não cabe, não tem, não dá, não vai passar. Bem, então vamos mudar isso de alguma forma. O pós-denominacionalismo seria essa tentativa, muitas vezes, de pensar que a denominação é a estrutura de que ela se serve. E ela acaba, como estrutura, possivelmente, em muitas vezes, sendo mais importante do que a sua própria capacidade de expressão. É preciso nós fazermos essa diferença. Estrutura é uma coisa,
denominação é outra. Agora, como isso vem já de algum tempo, eu creio que no futuro vai continuar. Por isso que eu disse, são desafios de hoje que de alguma forma serão acatados, acolhidos no futuro também, porque a cada geração estes assuntos vêm sendo levantados. Mais um desafio, o terceiro, o desafio da questão litúrgica. No final dos anos 80, início dos anos 90, conversava com o nosso colega, pastor Paulo Roberto Seabra, e ele disse: Fausto, anote o que eu vou lhe dizer agora. Eu disse: o que é? A nossa próxima crise vai ser litúrgica. Vamos dizer, 1989 e 1990. Com toda honestidade, ele foi de uma clareza profética incrível neste aspecto. Ele já estava vendo há 30 anos uma situação que estava se desenvolvendo de maneira embrionária e que hoje nós não podemos negar nem evitar. Não há como negar. Para mim, parece-me, eu espero estar enganado, que em geral a nossa apreciação deste assunto está centrada nas formas e perfis litúrgicos, no uso desses ou daqueles instrumentos, na utilização dessa ou daquela ordem de culto como expressão do culto que Deus realmente aceita. Em outras palavras, Deus só aceita esse tipo de culto. A Bíblia só defende esse tipo de perfil litúrgico. Nós estamos focados, mais uma vez, na estrutura, só que desta vez do culto. Quando eu entendo que o foco que deve ser, o foco deve ser o coração do adorador diante de Deus. Jesus afirma em João 4,23, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. A essência da adoração para mim está no adorador. Deus não está procurando a adoração, Deus está procurando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que respeitem o consenso da congregação local. Eu creio ser nefasto para a igreja local quando alguém impõe este ou aquele perfil litúrgico apenas porque precisamos de mudar alguma coisa. O respeito deve ser dado ao consenso da congregação, sabendo que nós só mudamos uma estrutura quando nós mudamos os valores por detrás dela. Se os valores não são mudados, você não consegue mudar mais nada. No papel pode funcionar, mas na prática não, porque os valores continuam ali. E o respeito ao consenso da congregação é essencial, mas mais essencial é a visão de que Deus procura adoradores. Adoradores. Seja aquele que prefere um perfil mais histórico ou clássico, ou aquele que prefere um perfil mais contemporâneo, este não é o ponto central. É o coração diante de Deus, para que Deus não diga de nós: eu estou farto das assembleias de vocês, porque o coração de vocês está longe de mim, embora os lábios estejam dizendo aquilo que eu gosto de ouvir, mas eu estou vendo é o coração de vocês. Este é um desafio que vai continuar, a não ser que a gente comece a trabalhar mais na essência, na busca que Deus faz do adorador. Um quarto desafio é o desafio da tecnologia e das novas pesquisas sobre o comportamento e desempenho da igreja. Eu me recordo quando eu ouvia certas expressões, por exemplo, aldeia global, e o meio e a mensagem começaram com Marshall McLuhan, isso lá nos anos 60, depois 70,
Ele era um verdadeiro guru da comunicação em qualquer papo, em qualquer conversa. Depois eu comecei a tentar entender uma outra frase: no futuro os carteiros não terão mais a sua profissão. Eu não consegui entender isso. Não consegui. Ou então, quando me diziam, a gente vai comprar computador em supermercado, eu não conseguia entender isso. Nós vamos falar ao telefone olhando para a pessoa que está conversando conosco. Mas que dificuldade imensa na minha cabeça para entender isso. Agora, hoje, nada disso tem sentido. Tudo isso já virou realidade. Depois que entrou o e-mail, aos poucos as cartas foram desaparecendo. Pelo menos comigo foi assim. Às vezes recebi uma carta por semana de alguém que não tinha acesso à tecnologia, mas ela estava lá. Eu estava começando a enfrentar o futuro ditado pela tecnologia, futuro que não apenas já chegou, mas continuará chegando, porque eu não sei o que os meus netos vão ver daqui a alguns anos. Final do ano passado, numa reportagem sobre futuras profissões, eu ouvi, se ouvi corretamente, que quando os meus netos, o mais velho tem 7 para 8 anos, o mais novo acabou de fazer 4, quando eles chegarem à idade de escolher a sua profissão, 61% das profissões hoje existentes não existirão mais. Eu comecei a dizer, o que é que eu estou fazendo por eles para prepará-los para aquele momento? Mas ao mesmo tempo eu me senti totalmente impotente de fazer coisa alguma, porque eu não consigo imaginar que 61% dessas profissões irão representar no futuro. O que é que vai haver? O que acontecerá? Mas a igreja está trabalhando com estas gerações futuras também. Em algum momento, nós que somos a liderança das igrejas locais, devemos estar abertos para os desafios da tecnologia e não fugir deles, mas enfrentá-los e ir em frente. Quando surgiu o telefone celular, mais ou menos, creio eu, na época do fax também, aquilo foi uma sensação tremenda. Quando o primeiro fax entrou na minha casa em 1995, a Dione e eu estávamos em São Luís, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. E as nossas filhas do Rio mandaram fax para nós. Gente, que avanço! E então circulou naquela época uma anedota de alguém que disse, conversando com uma pessoa, que recebeu um telefonema no celular, e disse, você ainda usa o celular? Uso, por que não? Olha aqui, eu faço isso, eu tenho um chip aqui, e um chip aqui, alô querida, sou eu, estou falando diretamente da aula inaugural da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Muito bem. O outro disse, que isso, cara? Você ainda usa chip no dedo? Desculpe, é um fax que está chegando agora. Só para mostrar o seguinte, a cada dia os avanços eram tão grandes que você não conseguia ficar para e passo com eles. A mesma coisa é hoje. O que é o WhatsApp? Daqui a pouco já desapareceu. Instagram, LinkedIn, vamos em frente. Mas tudo isso existe. Querendo ou não, são desafios. E o pessoal que está conosco nas igrejas entende disso, vive com isso, e espera de nós, a liderança, que nós pelo menos saibamos do que se trata. É um desafio que é de hoje, mas não tenham dúvidas, ele vai continuar vindo o tempo todo, porque o futuro não apenas já chegou, como o Congresso em Goiânia disse, mas ele continuará chegando à medida que a tecnologia vai avançando. Por exemplo, conversei com um colega nosso, jovem, eu perguntei a ele, olha, o que você entende que é um desafio para você, um jovem pastor, nos seus 30 e poucos anos de idade? Ele escreveu o seguinte: nós vivemos na época da performance, dos likes e dos seguidores.
O sucesso é medido a partir do número de visualizações que nós alcançamos, ou da quantidade de pessoas que participam das nossas programações. Eu postei isso, tive 60 likes. Mas eu postei isso, já tem 250. Nós entramos numa competição de likes. Nesse sentido, escreveu ele, corremos o risco de abdicar da vocação pastoral para nos aventurarmos no espetáculo das promoções de eventos ou na empreitada de um influenciador digital. Precisamos recordar que a vida cristã acontece no mundo real, no compartilhar da vida, no olho, ao redor da mesa, enquanto partilhamos o pão. No entanto, esse também pode ser o caminho para o anonimato, onde a nossa única preocupação será alcançar a visualização do Deus que nos vê e nos recompensa com a sua maravilhosa presença. Se a nossa juventude, ele é um jovem pastor, compreender que é neste lugar que está o verdadeiro tesouro, então os seus corações estarão verdadeiramente em Deus. Enfim, acredito que um grande desafio para o nosso tempo é construir algo que faça sentido para a nossa época, mas que ao mesmo tempo seja simples e profundo. Aqui está um pastor entre 25 e 35 anos de idade, colocando a sua visão de desafios de lá, que já estão vindo para cá. Quando pastoreava no Rio, encontrei-me na rua com um jovem membro da igreja que eu não via no santuário há algum tempo. Eu disse a ele, eu não vejo você naquele cantinho, lá na galeria, eu não vejo mais você. Ele disse, mas eu participo do culto pelo rádio, eu posso até dizer que o senhor pregou domingo passado. E ele repetiu tudo que eu disse. Ele realmente estava conectado. Eu disse, se você está ouvindo pelo rádio, o que é que lhe custa vir e sentar-se conosco na comunhão da igreja? Ele disse, é que quando eu não gosto do que o senhor está falando, eu desligo o senhor. Na igreja não dá para sair, todo mundo vai ver, mas em casa e só ligo domingo que vem. Olha, já naquele tempo eu estava enfrentando um desafio que no passado era do futuro, mas estava no presente do meu ministério hoje, multiplicado por todas estas possibilidades de acesso que fazem com que a pessoa de fato desligue a igreja, se ela entende que a igreja não está trazendo uma mensagem para ela, até porque, lamentavelmente, para muita gente, milhões de pessoas hoje, a verdade é aquilo que bate com o gosto dela. Se ela não gosta ou não se sente bem, aquilo não é verdade. Verdade é o que me alegra, verdade é o que me satisfaz, verdade é o que faz sentido para mim. É um tipo de completa maneira relativa de se ver a verdade, fruto também de um momento de muito avanço que estamos hoje vivendo. Finalmente, quinto lugar, o desafio da contextualização da linguagem versus a preservação do sagrado. Inicialmente, vejo aqui a questão hermenêutica, que sempre foi, é e será um desafio permanente para o ministério, ontem, hoje e amanhã. Tenho observado, inclusive em mim mesmo, a tendência de ler o passado com as lentes do presente. Com isso, pode-se acabar distorcendo a realidade do passado e a sua implicação para o presente. Conversava com Dione sobre este aspecto e ela mesma levantou esse tipo de desafio. Por exemplo, se Jesus estivesse caminhando por este mundo hoje, ele certamente faria isso ou aquilo. Mas o fato é que Jesus não está caminhando por este mundo hoje. Através de nós, sim. Através da sua igreja, sim. Mas historicamente, fisicamente, ele caminhou há 2000 anos, quando Paulo afirma em Gálatas 4:4, Deus o enviou na plenitude dos tempos. Ler Jesus hoje, com as lentes de hoje, sem considerá-lo no seu próprio contexto, tem trazido graves distorções.
muitas distorções. Então eu começo a atribuir a Jesus hoje posicionamentos de hoje. Mas que não fariam sentido naquele tempo, porque nós estamos distanciados. Daí eu dizer que a questão hermenêutica para mim é fundamental. Jesus não veio no tempo errado, ele veio no tempo cronologicamente certo, de acordo com a vontade do Pai. Um dos meus professores de homilética no Seminário Teológico Batista do Sul dos Estados Unidos, em Louisville, no Kentucky, o Dr. Eugene Gwynn, nos disse em certa ocasião que se ele tivesse que viver de novo, ele pediria a Deus que ele fosse mais gracioso, isto é, ele, Dr. Gwynn, mais misericordioso. Quando ele analisava um sermão nosso, era um terror. Certa ocasião, um aluno, ao ver a nota que o Dr. Gwynn deu no sermão, não aguentou, ele explodiu. Disse: Dr. Gwynn, o senhor não sabe quantas pessoas estão no céu hoje por causa desse sermão? Dr. Gwynn, na hora: e você não sabe quantas estão no inferno por causa desse sermão? Era a maneira de ser dele, assim que ele era. Porque ele queria que nós dessemos o nosso melhor. Ele não aceitava um sermão que fosse apenas um alinhavado de pensamentos, como dizia um outro professor, que não tivesse passado pelo processo mental de cada um de nós. Um outro professor que tive desta feita no seminário de Fort Worth, Dr. Ferrer Patterson, ele insistia conosco o tempo todo, se ele disse a exaustão: só existe um tipo de sermão, é o sermão expositivo. Para ele, o sermão ou era expositivo ou não era sermão. Era a visão dele. Ele definia o sermão bíblico como sendo a interpretação e a aplicação do texto bíblico, no qual, isto é, no sermão, a interpretação vai fornecer a aplicação. Interessante isso. Você interpreta o texto antes de aplicá-lo, porque ele sempre dizia que a nossa tendência como alunos, nos nossos sermões, era aplicar primeiro e interpretar depois. Não, você só vai aplicar aquilo que você corretamente entendeu. E nós perguntávamos: o que é a interpretação do texto? É a sua capacidade de penetrar no raciocínio do autor bíblico da passagem que você está considerando. Outro professor, já na área de sistemática, Dale Moody, ele sempre nos dizia: se está na Bíblia, devemos encarar. Se não está na Bíblia, não vamos inventar. Pronto. É ou não é? Está na Bíblia, vamos encarar. O que está na Bíblia aqui não faz sentido, vamos encarar. Ora, se não está, para que inventar? Para que colocar aquilo que o Espírito Santo não colocou? Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou então nós estamos sem rumo, sem norte. Especialmente nós, os pregadores, nós não podemos dissociar a nossa atuação ministerial da palavra de Deus, como bem o disse o nosso diretor no início deste culto. Nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. E o versículo diz: no seu tempo certo Ele virá a nós. A questão hermenêutica é fundamental. Em suma, o esforço que se deve fazer para não comprometer a mensagem da palavra, a partir da consciência de que existe uma diferença entre os valores bíblicos, que são eternos, e as situações humanas e terrenas, que são transitórias. E ainda há neste desafio da contextualização da linguagem versus preservação do sagrado, o aspecto da linguagem que utilizamos na proclamação da palavra, como também o nosso comportamento no espaço sagrado. O desafio, irmãos, de falar e explicar a palavra de maneira contemporânea, sem diluir nem baratear a mensagem. O desafio de não tentar desculpar a Bíblia para torná-la mais palatável ou conformada a este mundo.
particularmente diante da mentalidade há pouco mencionada, de que a verdade depende daquilo que eu sinto ou da maneira como eu reajo. O desafio da reverência a partir do nosso comportamento, do nosso traje, não apenas nosso, mas daqueles que cultuam no espaço chamado sagrado, que foi consagrado a Deus. Quantas vezes usamos, mas Deus está em todo lugar, e é verdade. Qualquer lugar você pode cultuar a Deus, é verdade. Agora, isto não tira aqueles lugares, como é o caso, por exemplo, do santuário da sua igreja, que um dia a igreja congregada consagrou e separou ao Senhor. Eu sei que a igreja não são as paredes, não é o púlpito, não são os instrumentos, é o povo congregado. E Deus está no meio dele, mas aquilo que este povo dedicou a Deus deve ser respeitado. Eu soube, é uma tradição, não está aqui, que um grupo de líderes foi conversar com Moisés. Disse: Moisés, de onde você tem tanta autoridade para liderar, para falar? Ele disse: eu recebi isso lá na Sarja Ardente. Então, Moisés, qual é o endereço da Sarja Ardente? Porque a gente quer ir lá também. E a resposta de Moisés, segundo a lenda, foi esta: qualquer sarça fica ardente quando Deus está no meio dela. O lugar do sagrado, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Deus está entre nós aqui. Então isso aqui é um sagrado, esse lugar é sagrado. Particularmente a nós, da liderança da igreja, cabe esta responsabilidade do respeito pelo sagrado, sem que com isso se comprometa a nossa capacidade de transmitir a palavra de maneira contemporânea, numa linguagem a que todos tenham acessibilidade. Conclusão: o desafio da participação congregacional no despertamento vocacional, o desafio do entendimento do pós-denominacionalismo, o desafio da questão litúrgica, o desafio da tecnologia e das novas pesquisas sobre o modo de ser da igreja, o desafio da contextualização da linguagem versus a preservação do sagrado. Voltando agora a Atos 13, 36a. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. O texto não diz que ele serviu à sua geração, mas serviu a Deus na sua geração. Pensando bem, estes 5 desafios são, na realidade, sementes de reflexão sobre os desafios cuja presença no ministério hoje, servir ao propósito de Deus nesta geração, me parece clara, inclusive no ministério amanhã. Vamos orar. Senhor, consolida a Tua palavra nos nossos corações. Confirma. É promessa Tua de que a Tua palavra jamais voltará vazia, mas ela alcançará os propósitos para os quais ela foi enviada. Então, que em cada coração, a partir do meu coração, a Tua palavra seja trabalhada pelo Espírito Santo. Mantém-nos alertas para os desafios do ministério hoje e as implicações e expressões de cada um deles quando nós nos projetamos para o futuro. Dá-nos também, Senhor, a sensibilidade intelectual e espiritual de perceber as tendências, por onde o raciocínio está caminhando, para que nós estejamos ali também apostos para servir aos Teus propósitos naqueles momentos. Abençoa, Senhor, esta faculdade teológica,
o seu diretor-geral, toda a equipe administrativa, a sua docência, a sua discência. Concede prosperidade espiritual e material aos teus servos e servas aqui congregados. É a nossa oração para este novo ano já iniciado, mas com tantos meses pela frente. No nome de Jesus. Amém. Amém.